É algo grave e seríssimo que está acontecendo na nossa capital Florianópolis, na cidade inclusive onde eu resido. Recebi aqui denúncias e relatos de assédio acontecendo numa escola do Rio Vermelho chamada Muquem, onde um professor tem assediado gravemente os seus alunos, crianças de 10 anos. Para que vocês entendam o caso, eu vou passar para vocês um breve relato de um pai de um dos alunos que saiu em socorro do seu filho, após receber uma ligação do seu filho chorando por conta de um professor que estava passando a genitália nas costas do seu filho. O que aconteceu é que vários pais vieram me trazendo denúncia que criança estava sendo assediada na escola. Eu fiquei meio em receio. E hoje eu estava na praia pescando, meu filho me ligou, numa crise de choro, dizendo que esse mesmo professor tinha assediado ele. Passou por várias vezes por trás dele, passando a sua genitália nas costas do meu filho, numa crise de choro e de pânico. Nisso eu saí da praia, que estava pescando. Quando estava vindo para minha casa, encontrei esse professor fora da escola na rua. Estava fumando cigarro perto da minha casa. Então desci do carro, fui conversar com ele. Os ânimos se alteraram e acabamos que entrando em via de fato, tanto eu como ele. Eu, como pai e defensor dos meus filhos, eu não aceito que professor nenhum venha tocar nem assediar o meu filho. Pois bem, ouvindo o relato desse pai, vem o primeiro questionamento. Que pai não sairia em socorro do seu próprio filho? 10 anos ou até menos, chorando, dizendo que sofreu abusos e assédios sexuais dentro do colégio onde ele deveria estar protegido. Só que não basta isso, nós vamos ouvir agora um outro lado, o lado do pessoal do sindicato, do pessoal que, como sempre, defende atitudes erradas e que alegam que esse pai é um pai que defende a escola cívico-militar e que não achou por bem que a militância entrasse no colégio para fazer a sua militância contra o colégio cívico-militar. Então, mais uma vez, escutem agora esse outro lado. Atrás, a gente estava fazendo uma abaixo-assinado contra a militarização das escolas, e esse mesmo pai que vem defender a escola cívico-militar por causa da violência que está acontecendo com quem, é o mesmo que comete essa violência. Como vocês puderam observar, essa militância, o que ela sabe é se colocar de vítima e, na verdade, achar que eles podem doutrinar livremente as nossas crianças e agora, além disso, assediar as nossas crianças, pois são inúmeros casos de denúncias e que não foram feito nada até então. Motivo pelo qual a gente está entrando com requerimento, pedindo esclarecimentos em 7 dias de todos os relatos que estão sendo apontados até aqui e que já chegaram até o nosso gabinete. Entre eles, veja o primeiro. Além do relato que nós já falamos aqui, do aluno que ligou chorando para o pai, porque o professor fica passando o seu órgão genital nas costas do aluno, temos o relato do aluno que diz: pai, esse professor fica toda hora pegando na gente. A gente não gosta disso. Inclusive, ele fica também colocando toda hora a sua língua para fora, fica pegando na sua genitália, fica abrindo seu zíper para atrair olhares para aquela região. Relatos de crianças de 10 anos. Tem mais. Relato de outro aluno. Pai, essa semana eu vi o professor passando a mão na perna da aluna. Ela não queria, ela queria sair correndo, mas ele segurava ela. E ela começou a chorar. Tem mais. Outro relato. Pai, esse professor ele fica sempre querendo que a gente abrace ele, mas tem que ser abraços fortes, abraços demorados, que o nosso corpo fique colado no corpo dele. Mas tem mais. Mãe, esse professor perguntou se a gente queria ver uma cobra e depois pegou seu celular e começou a mostrar coisas com o seu namorado. Mas tem mais. Mãe, esse professor mandou a gente agachar e abrir bem as pernas e ficou olhando para as nossas pernas e para as nossas partes íntimas e mandava a gente ficar abrindo as pernas e depois fazendo gestos com a língua. Ações como essas foram feitas na frente de outra professora, que nada fez. E por fim, tem muitos relatos, mas vou colocar mais um. Pai, o professor entrou em sala de aula, apagou a luz. E ao apagar a luz, ele passou nas minhas costas esfregando o seu órgão genital. Todas essas denúncias foram levadas à coordenação da escola. E relatos colocam que outra professora participou disso e não fez nada. Se diante de tantas denúncias, a direção dessa escola, a coordenação, não fez absolutamente nada, eu, como representante eleito do povo, nosso gabinete fará. E já estamos fazendo. É certo que diante de tantos relatos, e às vezes até minuciosos, crianças de 10 anos ou menos falando sobre isso, alguma coisa de errado tem nessa escola.
alguma coisa de muito errado tem nesse professor. E as providências que nós estamos tomando são as seguintes: as crianças não podem mais ficar vulneráveis a esse professor. Então, diante de um ofício que já estamos emitindo para a direção dessa escola e também para a Secretaria de Educação, nós estamos solicitando a imediata suspensão da parte desse professor de entrar na escola e em sala de aula, até que todos os fatos sejam realmente apurados. Esse é um ponto. Queremos a abertura de uma sindicância administrativa imediata para se verificar as responsabilidades desse professor e de todos que foram cúmplices desses casos de assédio. Seja da professora que também participava em sala de aula, seja da coordenadora, seja da direção da escola. Queremos que seja aberto um canal de denúncias dentro do Colégio Muquem, garantindo o sigilo das pessoas que irão fazer as denúncias para que seja verificado todos os fatos. E aqui também coloco o nosso gabinete 111 da Assembleia Legislativa como um caminho também para recebimento de denúncias relacionadas a esses casos. Queremos a elaboração de um relatório onde os pais possam se manifestar, os alunos possam se manifestar e também daremos o direito de defesa aos professores citados, ao professor especificamente, à professora que foi cúmplice e à coordenação do colégio que não tomou as providências necessárias. Queremos ainda que esteja oferecido apoio psicológico para todas as famílias envolvidas e principalmente para as crianças que sofreram assédio nesse colégio. Isso é uma obrigação do Estado em prestar esse tipo de serviço de apoio em momentos tão difíceis como esse. Diante da gravidade desse caso, eu fixei 7 dias após o recebimento desse ofício para que todas as providências sejam tomadas. E mais uma vez, coloco aqui o nosso gabinete 111 à disposição de todos os familiares que estão passando por momentos difíceis nesse colégio. Também já solicitei um agendamento com a nossa secretária de Educação para que a gente possa, além de estar indo responsabilizar os coordenadores e responsáveis por esse colégio, que a nossa Secretaria de Educação possa também fazer parte desse acompanhamento. E para esse pessoal da militância, que acha que pode tudo, em Santa Catarina vocês não podem. Em Santa Catarina vocês têm um deputado para bater de frente com vocês e para acabar de vez com essa balbúrdia e esses atos criminosos que vocês estão cometendo dentro dos nossos colégios. Pode ter certeza disso. Fiquem com Deus, força e honra.